Olá, eu sou a Paula Pfeiffer do Crônicas da Surdez e essa é a minha última tentativa de gravar esse vídeo porque esse assunto me deixa irada, virada no giraia. E eu já fiz 1000 versões desse vídeo e eu acabo ficando meio brava no final e estrago tudo. Mas vamos lá. Eu sou uma surda que ouve com 2 ouvidos biônicos, eu sou completamente surda dos 2 ouvidos, tá? Eu escrevo o site Crônicas da Surdez desde 2010 e milhares de pessoas acessam o site todos os meses. Além disso, eu também estou nas redes sociais, onde muita gente me acha, às vezes sem querer, às vezes querendo. E entre essa população que me encontra, nós temos os estudantes de fonoaudiologia e os estudantes de educação especial de universidades públicas e privadas no Brasil. E eles trazem relatos para mim, me mandam mensagens que eu considero assustadoras. E não vejo ninguém falando sobre isso. Às vezes as pessoas me falam, mas sempre assim, em off, do tipo, não me identifica, não fala de onde é que eu sou, não fala meu nome, não fala nada, ninguém pode saber que eu te contei isso. Mas as pessoas me contam e por motivos que nem eu entendo, todo mundo me trata como se eu fosse saque da indústria da audição, dos cursos de fonoaudiologia, dos cursos de educação especial, de tudo que está errado no rolê da surdez. Hoje eu queria escancarar algo que acontece com a maior naturalidade, que eu não vejo as pessoas se revoltando contra isso, mas é algo que me revolta muito nos cursos de fono e de educação especial. Nós temos, em muitos cursos desses, professores que são militantes ferrenhos da língua de sinais, professores que agem nas suas aulas a respeito de pessoas com perda auditiva, com surdez, seja ela de que grau for, de uma maneira totalmente enviesada. E ensinam os seus alunos como se existisse um jeito certo de ser surdo, como se toda pessoa surda usasse Libras, ou como se todo surdo tem que usar Libras, tem que fazer parte da comunidade surda, tem que se identificar com a cultura surda, tem que, toda uma cartilha. Então os alunos são ensinados através de uma cartilha de lobistas da língua de sinais que ignoram os dados da população brasileira e mundial de pessoas com algum grau de surdez. Ai, mas que dados são esses, Paula? Eu sou membro do Fórum Mundial da Audição da Organização Mundial de Saúde. Se você é estudante de fono de educação especial, faça um favor a si mesmo pelo bem do seu futuro profissional e busque na internet o Relatório Mundial da Audição, lançado pela OMS em 2021. Foi uma força global de audiologistas, educadores especiais, governantes e otorrinolaringologistas do mundo inteiro se reuniram para gerar esse relatório, todos esses dados, com todos os impactos que a surdez tem na vida de um ser humano. E está tudo documentado lá. E eu convido vocês para que vocês leiam e conheçam, especialmente os dados. Nós temos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas hoje no planeta Terra com algum grau de surdez. E a maioria esmagadora dessa população de 1 bilhão e meio tem surdez de grau leve ou moderado. No Brasil, em 2021, o IBGE lançou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde e são esses dados que valem daqui para frente. Esqueçam o censo de 2010, que inclusive não foi feito corretamente no que diz respeito a pessoas com deficiência. O que vale daqui para frente são os dados da PNS de 2019, divulgados pelo IBGE, tabulados pelo IBGE em 2021. No Brasil, nós temos pouco mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de surdez. E dentro dessa população, a maioria esmagadora, tem um gráfico do IBGE, feito pelo IBGE para mostrar isso, não usa língua de sinais. São pessoas como eu, que têm algum grau de surdez, que se comunicam oralmente, que não usam Libras, que não estão na escola especial, que usam tecnologias assistivas para voltar a ouvir. Surdos que ouvem, surdos oralizados. Mas o que a gente vê é essa militância, esses professores militantes nas faculdades de fonoaudiologia e de educação especial fazendo? Mentindo para os alunos, mentindo para os alunos que existem 10 milhões de surdos sinalizados no Brasil,
mentindo para os alunos que essa população é e tem que ser e continuar sendo analfabeta, mentindo para os alunos que o implante coclear é perigoso, que é dificílimo conseguir um aparelho auditivo pelo SUS e que uma criança que nasce surda, a língua de sinais é a língua natural dela. Eu me pergunto, se você é o professor militante que está assistindo esse vídeo, como é que você dorme à noite contando essas mentiras tão cabulosas para as pessoas? E se você se baseia em pesquisas científicas completamente enviesadas, especialmente daquela faculdade pública aqui do Brasil, que é amplamente conhecida por deixar passar as teses mais estapafúrdias relacionadas a pessoas surdas. Você já ouviu falar na palavra capacitismo? Eu acho que não. Porque assim, outra coisa, gente, fatos e dados. Surdos, com S maiúsculo, nada mais é do que uma maneira de tentar subcategorizar pessoas que têm a mesma deficiência, como se o surdo com S maiúsculo estivesse aqui no topo da pirâmide. Então, vamos aos fatos mais uma vez, que as pessoas têm dificuldade com fatos, né? Aqui no Brasil especialmente. A surdez tem graus, tá? Nem todo tipo e grau de surdez é considerado pela lei brasileira como deficiência auditiva. Então, no momento que o professor militante tentar te ensinar que existem surdos, existem deficientes auditivos, errado ele não tá, porque todas as pessoas que têm algum grau de surdez são surdas, mas nem todas elas são deficientes auditivas, porque nem todo tipo e grau de surdez é considerado deficiência auditiva pela lei. Só que esses professores ensinam para vocês com outro objetivo, para que vocês acreditem que existem os surdos, ou seja, a galera que usa Libras, como se eles fossem a maioria, como se eles fossem superiores, e os deficientes auditivos ali, que é todo o resto, que não usa Libras, que não se aceita, como diz aquela teoria doida lá das identidades surdas, pessoas como eu não se aceitam, estão no limbo, estão patinando para lá e para cá, porque ainda não descobriram a iluminada língua de sinais. Então assim, gente, a gente está em 2023. É uma vergonha que professores ensinem seus alunos de fonoaudiologia e de educação especial, invisibilizando tudo que a reabilitação auditiva é capaz de fazer por pessoas surdas. Quando uma pessoa age dessa forma deliberadamente, ela quer prender as pessoas, especialmente as pessoas que ainda vão nascer com surdez, dentro de uma caixinha da surdez e deixar essas pessoas lá. Porque de alguma maneira elas são beneficiadas por isso. Não as pessoas, tá? As pessoas que ensinam isso errado para vocês. Porque assim, qual é o problema de uma pessoa surda querer ouvir, voltar a ouvir ou ouvir melhor, se ela tem essa possibilidade? Talvez você não saiba, mas o SUS aqui no Brasil tem uma das melhores políticas públicas de saúde auditiva e de reabilitação auditiva do mundo, tá? O SUS fornece aparelho auditivo, fornece implante coclear das mesmas marcas e fabricantes que encontramos nas lojas. Talvez você não saiba, mas eu já fiz esse trabalho investigativo junto ao portal da transparência, os dados estão todos aí para quem quiser ver. No Brasil, esses dados sobre surdez são tão enviesados, tão deturpados, que o dinheiro do contribuinte, o dinheiro público, como as pessoas gostam de falar, o dinheiro gerado por aquele cidadão que trabalha, que paga impostos, que não sonega, quando a gente está falando da população com surdez no Brasil, ele é usado de uma maneira totalmente desproporcional. Então a minoria, a ínfima minoria de população com algum grau de surdez no Brasil, ou seja, as pessoas surdas que usam língua de sinais, recebem a maioria absoluta das verbas públicas destinadas à população com deficiência auditiva. Qual é a explicação para isso? Os governantes não sabem nada sobre a diversidade da surdez. Muita gente que é eleita com essa pauta de proteção aos PCDs se recusa a dar visibilidade para a diversidade da surdez. Então só me resta pensar, e esse pensamento não é só meu, você pode falar com qualquer surdo oralizado, um pouco mais informado aí, que as pessoas têm interesses escusos nisso, porque não faz o menor sentido. É quase a mesma coisa
E na verdade é a mesma coisa. Se a gente estiver falando de dados e porcentagens e números, nós temos uma população gigantesca de pessoas com algum grau de deficiência visual no Brasil. Eu sou uma dessas pessoas. É quase como se fosse ensinado nas universidades que a maioria das pessoas com algum grau de dificuldade, deficiência visual no Brasil, não usasse óculos, elas usam o braille. É exatamente isso que os professores militantes fazem no que diz respeito à surdez. E eu gostaria de convidar você, estudante de fonoaudiologia, você, estudante de educação especial, para que denuncie isso, porque você vai sair da faculdade tendo aprendido coisas erradas num nível muito grotesco a respeito das pessoas surdas. E sim, você tem responsabilidade de se informar, tanto é que você está aqui assistindo esse vídeo, eu espero, mas assim, eu sozinha não vou conseguir. E vocês não têm noção, assim, das coisas que eu já fiquei sabendo, de prints que as pessoas me mandam, de grupos de WhatsApp de professores e tudo mais, os absurdos que os professores militantes falam de mim e de qualquer pessoa que tente divulgar com o mínimo de consistência aqui no Brasil a diversidade da surdez. Essas pessoas acreditam que espalhar mentiras sobre o implante coclear, espalhar mentiras sobre os dados oficiais do governo federal sobre a população com perda auditiva no Brasil é válido, é bonito, é aceitável. Gente, é a mesma coisa que numa universidade pública ou privada, num curso de ciências sociais, os alunos serem ensinados numa aula de ciência política que não existe a direita ou não existe a esquerda, existe só um caminho, esse é o caminho certo, todo o resto é mentira e você combate isso. Que é isso, gente? Então, assim, esse vídeo tá longo, mas eu senti muita vontade de falar sobre isso, porque ninguém fala. Não adianta vocês ficarem só me mandando print das coisas pelas redes sociais, vocês têm que denunciar. Não adianta me mandar denúncias que eu não posso fazer nada. Primeiro, porque eu não sou um órgão público. Segundo, porque vocês me pedem, pelo amor de Deus, não fala que sou eu que estou falando isso. Então, assim, todo dia chega uma mensagem do estudante de fono ou de educação especial pedindo: divulga a pesquisa do meu TCC, divulga a minha tese, a pesquisa do meu mestrado, do meu doutorado. E quem me segue sabe que eu não divulgo nada que não esteja de acordo com a diversidade da surdez. Eu abro essas pesquisas, eu leio essas pesquisas e eu fico horrorizada com o nível de ciência que está sendo feita no nosso país nos cursos de fono e de educação especial. Ignoram completamente a diversidade da surdez, os surdos oralizados, focam de uma maneira, eu não sei nem que palavra usar, mas de uma maneira exagerada em língua de sinais, como se 98% da população com surdez não existisse. Isso é bizarro. Então, assim, a gente tem até uma certa faculdade aqui, que eu não vou citar qual é, mas que é conhecida por todo mundo, faculdade pública, por aprovar, sabe Deus lá como, as teses mais estapafúrdias de mestrado e doutorado a respeito de pessoas surdas que você já leu na sua vida. Se você pegar uma tese dessas para ler, você vai ver que não tem embasamento científico nenhum. Tem inclusive teses lá, gente, que o próprio mestrando ou doutorando escreve assim: eu sou um militante ferrenho anti-implante coclear. Imagina alguém escrevendo numa tese: eu sou um militante ferrenho anti-língua de sinais. Ia ser preso, sei lá, ia apanhar na rua. Então, assim, é uma discrepância, é uma coisa que chega a ser assustador perceber como uma mentira contada compulsivamente acaba se tornando uma verdade na cabeça das pessoas. Eu espero, se você assistiu esse vídeo até o final, que você aprenda, pesquise por conta própria a respeito dos números da surdez, a respeito da diversidade da surdez, e pare de achar ou de querer convencer as pessoas que existe um jeito correto de ser surdo, que existe uma cartilha da surdez que deve ser seguida. Pare de fazer lobby, de militar errado, porque isso é coisa de militante que milita errado. Do militante que quer te dizer como é que você tem que viver a sua vida, como é que você tem que educar o seu filho.
Isso é loucura generalizada, é loucura coletiva. Não caia nessa falácia. Busque por conta própria. A surdez, a deficiência auditiva, a perda auditiva, chame como você quiser. Uma pessoa que nasce surda ou que ensurdece hoje, em 2023, ela está na época mais maravilhosa em termos de medicina, tecnologia, fonoaudiologia e reabilitação da história da humanidade. Nenhuma outra pessoa com nenhuma outra deficiência tem tantas possibilidades de ter uma qualidade de vida tão grande quanto as pessoas com deficiência auditiva. E por que esconder isso das pessoas? Por que se apossar de universidades públicas, do serviço público de saúde, para mentir para as pessoas que o implante coclear é perigoso, que o aparelho auditivo não ajuda nada e que o certo é apenas o caminho da língua de sinais? Eu queria deixar essa reflexão para vocês e, por favor, me digam aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou colocar na descrição desse vídeo vários links importantes para você, estudante de fono e de educação especial, a respeito da população global com surdez. Obrigada por ter assistido.